Irmãos, findou-se junho e nós estamos aqui agora dentro do novo mês, novo assunto, novo tema a conversar aqui, visando a nossa edificação, nosso aproveitamento para esse mês de julho. Nos últimos anos a gente tem olhado para esse meio de ano e separado um livro da Bíblia para nele meditar, nele aproveitar da palavra, pegando por inteiro. Então nós já passamos por Neemias, passamos por Abacuque, ano passado passamos por Ageu, e nesse ano nós vamos passar pelo livro de Jonas. É um livro que nós separamos para a nossa meditação nesses 4 domingos de julho. Essa série que nós chamamos Sobre um Deus Sensível e Misericordioso é o que nós vamos aproveitar. Abra sua Bíblia, livro de Jonas. Hoje nós vamos nos haver no capítulo 1, primeiro deles, e aproveitar o que esse conteúdo traz para nós. Já tivemos a oportunidade de cantar um pouquinho acerca dele aqui, canção de Jonas. Mas nós vamos ler aqui, Jonas, te auxiliando aí no endereço, fica depois de Obadias, fica antes de Miqueias. Não ajudei muito, né? Mas é bom que você também se experimenta aí, sua jornada bíblica. O celular hoje em dia fica mais fácil, né? Para os que acompanham o celular, tablet, por aí vai. Tá? Faço uma leitura aqui na NVI, nova versão internacional. Acompanhe aí, então, comigo na sua Bíblia, o celular, esses 17 versículos. Vai dizer assim para mim e para você nessa noite. Título na NVI: Chamado e Fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto de Tarsis. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Desespero. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: Como você pode ficar aí dormindo, rapaz? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Algo como: está todo mundo clamando ao seu próprio Deus, você não vai ajudar na soma aí? Clame ao seu Deus, não é verdade? Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele, Jonas, respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa
que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, e aqui é o Senhor de Jonas. Nesse momento eles voltam para falar com o Senhor de Jonas, não é mais os seus próprios deuses. Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Senhor, nós lemos aqui essa porção da Tua palavra, e reservado está para nós reflexões em cima dela. Que Teu Espírito aqui, Senhor Deus, nos dirija nossas vidas e corações a observar aquilo que esse texto traz nesse relato que se reflete para nós, nossos dias e o nosso momento. Que tudo aqui seja muito bem aproveitado e que, pessoalmente, o Teu Espírito faça cair em propósito tudo aquilo que diz respeito a cada um aqui no particular, em minúcias, detalhes que Ele sabe, que Ele conhece, que cada um aqui precisa. Seja assim, Senhor, nessa noite, seja assim na minha vida, na vida dos meus irmãos, é assim que nós oramos e por tudo isso te pedimos de coração, Pai. No nome santo de Jesus nós te pedimos isso. Amém. Irmãos, história de Jonas, capítulo 1, um quarto da história nós olhamos hoje aí, então. Jonas é uma história das histórias que a Bíblia traz e representa, mostra para a gente, da mobilização de Deus. A história da mobilização de Deus em favor de um povo, os ninivitas, porque tudo isso que acontece e é retratado aqui, acontece por causa dos ninivitas, nós vemos aqui. Existe um chamado, existe uma sensibilidade, uma preocupação de Deus com relação aos ninivitas, e é a partir disso que tudo isso começa. Porque Jonas estava lá na terrinha dele, fazendo o ministério profético dele, ligado ao povo dele, vida que segue, tranquila, nação de Israel, sem novidade, era o que tinha para aquele dia de hoje de Jonas. Mas Deus se sensibiliza a um povo que está muito distante dali, e Deus convoca o seu servo ali para essa chamada, para essa convocação. Mas nós vemos que é uma mobilização também de Deus para vir em favor do seu servo Jonas, porque isso nós olharemos esses dias aqui. Não tem a ver somente com um povo a ser alcançado. Na verdade, tem a ver com o Jonas, que é o protagonista dessa missão a ser empreendida. Essa história aqui, ela demonstra aspectos e particularidades de Deus, que nós vamos ver nesses dias, sobre sensibilidade e misericórdia. Algo que Deus sente nele mesmo, mas que Ele também quer comunicar disso. Ele quer que os seus servos, o seu povo também sintam isso. O mesmo que Ele sentia, Ele quer que Jonas participe disso. Não é simplesmente levar uma mensagem, mas é sentir como Deus sente. E todo o jeito com o qual Deus vai tratar com o Jonas ao longo dessa missão e dessa chamada, nós vamos ver isso, tá? Quando a gente olha isso à luz de estudiosos, alguns vão entrar em questões do tipo, olha, isso aí é uma novela bíblica, isso aí na verdade não aconteceu, isso aí na verdade é ficcional. Mas a gente vai ver no Novo Testamento que o próprio Senhor Jesus, Ele usa desse episódio para ilustrar isso, e Ele o cita como um fato histórico. Ele fala, assim como Jonas esteve por 3 dias e por 3 noites, não é, no ventre de um grande peixe, não é, assim o Filho do Homem também acontecerá a ele. Mateus 12, 39 e 40, você vê isso lá. Então, aconteceu. Por mais grandioso que tudo isso seja, principalmente no episódio que vai no capítulo 2 e que nós veremos na semana que vem, aconteceu. Envolvendo um povo que está na mira do olhar de Deus, envolvendo um servo de Deus, ao qual é o título, o tema desse nosso olhar nesses dias. Jonas. Vamos lá, irmãos, quando nós olhamos aqui o versículo 1, nós vamos ver então que veio a palavra do Senhor a Jonas,
ao profeta Jonas. Jonas, ele é um profeta de Israel, da temporada aí do 8º século antes de Cristo aproximadamente, ali nesses anos que tudo isso acontece. Ele tinha uma função profética na sua nação de Israel. Se você pega a 2 Reis, por exemplo, 14, versículo 25, você vai ver que Jonas, ele exercia ministério profético em Israel, para o seu próprio povo. Ele era um profeta em atividade. Obviamente, tudo que traz da Bíblia não traz o relato de tudo que os servos de Deus faziam naqueles dias, e não é o propósito da Bíblia. Mas ele estava lá na terra dele, exercendo o ministério dele, vivendo ali como alguém que estava na presença do Senhor. Que nós vamos ver no versículo 3, que nos diz que quando Jonas vive tudo que vive e quer fugir, ele foge da presença de Deus, não é? Então a gente vê que a vida de Jonas estava em sintonia com uma normalidade, com um bom andamento das coisas que ele tinha que fazer com Deus, em nome de Deus e para Deus e por aí vai, não é? E aí a gente vê então que existe essa chamada da parte do Senhor para Jonas, não é? A gente vê que enquanto Jonas está ali no reino de Israel, cuidando daquele dia a dia dele, Deus, que tinha uma história com a nação de Israel, porque ele tinha, Deus não está observando apenas a nação de Israel. Deus está também atento ao que está acontecendo a Nínive. Isso aqui ilustra para a gente, e não porque fossem os olhares de Deus dividido entre esses dois lugares. Mas o que a Bíblia vai nos mostrar aqui é que esses são os olhos do Senhor que contemplam toda a terra. E os olhos do Senhor não estavam só em Israel, estavam ali em Nínive também, e estavam vendo a maldade que estava subindo até ele. Por que isso? Porque Nínive era a capital do reino da Assíria. A Assíria, nesses tempos, era a nação mais poderosa que havia naqueles tempos, e ela era uma nação muito cruel, muito poderosa, muito violenta. E no exercício desse poderio que ela fazia, que ela impunha às outras nações, essa violência, toda essa prática estava subindo a Deus como algo totalmente desagradável, não é? Mas independente disso, a gente tinha o Jonas, a nação de Israel, vivendo a vida deles. E Deus vai lá em Israel, lá na nação de Israel, levantar o profeta para essa missão. Deus vai lá convocar um profeta que já tinha feito ministério, já tinha feito convocações, já tinha profetizado em Israel, já tinha acontecido profecias do que Jonas havia profetizado em Israel. Deus vai lá pegar aquele servo, não é? E comissioná-lo para que Jonas fosse aos ninivitas, não é? Mas eis que Jonas fugiu, não é? Jonas, ele pega diante desse chamado, ele não quer esse chamado, ele sai da sua realidade local e imediata. Ele desce para Jope para embarcar, mas não rumo a Nínive. Ele não vai fazer uma viagem rumo a Nínive para atender a sua missão, mas ele pega um destino totalmente contrário. A gente não tem uma precisão acerca de onde Tarsis ficava naqueles tempos exatamente. A gente tem algumas possibilidades, segundo o que os homens estudam. Mas uma coisa era fato, não era no caminho de Nínive, não era na mesma direção de Nínive, segundo as possibilidades que os estudiosos levantam, mas era numa direção contrária. É como se Deus tivesse colocado uma missão para Jonas ir a São Paulo e Jonas pegasse um caminho para Sorocaba, aqui dentro do exemplo local que nós temos aqui, não é? Jonas, ele quer fugir de verdade, ele não quer ir para aquela missão. Mas aí a gente vê que o Senhor vai atrás de Jonas, não é? Veja só, Deus poderia então ter abortado o projeto com Jonas? Poderia, não poderia? Não é verdade? Ele não poderia ter abortado, falar assim, deixa eu ir atrás de outro? Ia ser bom para Jonas, como servo de Deus, como pessoa comissionada por Deus, sair do propósito de Deus? Ia dar coisa boa? Dá coisa boa quando a gente sai do propósito de Deus, da chamada de Deus, do objetivo de Deus? Na verdade nunca dá. Na verdade sempre dá muito errado, essa é a verdade, não é? Mas Deus poderia ter feito assim, como muitas vezes nós humanamente fazemos, não é verdade? Olha, ele não quis, é um problema dele. Eu dei a chance, eu abri a oportunidade, ele não fez valor, não fez conta da oportunidade que eu concedi a ele, vou transferir isso para uma outra pessoa, né?
Mas não, a gente vê que Deus, ele vai atrás de Jonas para valer, e a gente vê aqui um processo aprofundado de fuga, porque é um processo que começa, Jonas vai fugir, Jonas continua fugindo, e essa fuga ela é profunda, não é? Ele desce a Jope, ele pega um navio rumo a Tarsis, e ele dorme profundamente. Ele desce lá no fundo do navio, e Jonas quer dormir. Existem várias formas da gente fugir da realidade. Hoje em dia, um problema clássico que nós temos são os vícios. Muita gente se entrega aos vícios porque quer fugir da realidade. Mas nós sabemos também que uma forma de fugir da realidade é dormir um bom sono, não é verdade? Porque às vezes, quando nós estamos acordados, nós temos que pensar na realidade. Pessoas que às vezes estão lidando com realidades duras como a depressão, às vezes querem dormir incessantemente, porque elas querem se desligar da realidade. Pessoas quando às vezes estão sofrendo algum tipo de dor, algum tipo de doença, elas querem dormir para que o tempo passe rápido, porque elas não suportam a realidade da dor. Jonas estava fugindo, mas não estava tudo bem com o Jonas. Jonas não estava numa boa, estou fugindo de Deus mesmo, hein? Tá tudo certo. Deixa eu ir pegar uma praia, deixa eu ir para um outro lugar, deixa eu ir lá para Tarsis, talvez, né? Segundo o que entendemos, possa ficar ali na região ali da Espanha, sul da Espanha, deixa eu ir curtir deixa eu ir viver outra vida. Não. É muito possível sim que diante dessa fuga, Jonas estava ali sobre essa busca por se desligar dessa realidade. É certo que a consciência dele estava pesada diante daquilo que ele estava vivendo. E no versículo 7 chega essa hora que os marinheiros entendem que está acontecendo uma tempestade, é uma tempestade que talvez esses homens nunca tenham vivido, porque é uma tempestade que vai crescendo. Porque na medida em que Jonas ele vai se aprofundando no seu sono e ele não quer saber de se voltar para Deus e para a vontade e para o propósito de Deus, Deus fala assim, eu vou me encontrar com esse Jonas, eu vou dar um jeito de chegar lá onde ele está e quer fugir de mim, ele vai me encontrar. E essa tempestade, ela escala, ela ganha força. E os homens começam ali a clamar os seus deuses. E eles começam ali a pensar em tudo aquilo, dentro das crenças, dentro do que eles acreditavam, do que podia estar acontecendo. E eles falam, vamos cada um clamar ao seu Deus, porque é fato que com tantos deuses que se creem aqui, algum deles nós vamos acertar e haverá favor para a gente. Mas aí o capitão encontra Jonas dormindo lá e fala assim, você não vai se juntar a gente? É nessas horas que Jonas ele acorda do sono, não é? Mas a Bíblia ainda não mostra Jonas caindo na real do tipo assim, deixa eu botar coisa, vamos consertar essa história. Não, a Bíblia não mostra isso. É tipo assim, Jonas acordou e ele vai lá, porque a tempestade realmente era algo que ele vai ver o que está acontecendo. Aqueles homens estão desesperados, está tudo acontecendo ali em escala maior. E então aqueles homens decidem então lançar sortes para ver por causa de quem era tudo aquilo. E Deus sabia que era o sistema que aqueles homens haveriam de crer e entender a mensagem. Deus usa o sistema daqueles homens para fazer cair a sorte em Jonas e dizer assim, o problema é o Jonas. O problema é o Jonas. E aí eles vão querer entender quem é o Jonas, por que Jonas está ali, de onde ele veio, para onde ele vai, o que é que ele pode ter feito ali. E é nesse instante que a gente vê que Jonas, ele se apresenta, não é? Ele fala quem ele é, ele fala que ele serve ao Senhor que fez os céus e a terra, não é? O Senhor que controla, governa, domina o mar, ele fala, é esse Senhor que eu sirvo e o problema aí é comigo. E olha, vocês querem resolver esse problema aí? É simples. Joguem-me no mar e o mar vai se acalmar. Acabou. O coração de Jonas estava tão endurecido que ele estava pronto para se entregar à morte, mas ele não quebrantava o seu coração, ele não retrocedia. Ele falou assim, vou me lançar no mar, eu vou morrer afogado e acabou essa história. Em nenhum momento diz dele se quebrantar e falar, Senhor, então vamos lá, eu vou descer no próximo porto, eu vou voltar para Nínive, eu vou te obedecer. Não, a gente vê que é isso que vai acontecendo. A gente vê que aqueles homens, eles ainda são pacientes, que eles ainda tentam assim, vamos tentar ainda jogar as cargas ao mar, eles tentam recuperar a situação, mas eles veem que não haverá chances para isso, é por isso que daí sim, depois de clamar ao Deus de Jonas, eles lançam Jonas ao mar,
e a partir disso o problema ali se dissipa, não é? E aqueles homens ficam assombrados, porque eles vão ver que de fato o problema era Jonas. Mas quando eles enxergam que o problema era Jonas, eles também enxergam que o Deus de Jonas era o Deus verdadeiro. Era o Deus que agita o mar, é o Deus que desliga o mar. Desliga o agito do mar quando preciso é. E a partir disso, então a gente vai ver ao término do capítulo, Jonas não morre, mas Deus envia um grande peixe para resgatá-lo, e a história continuará na semana que vem, a partir do capítulo 2, nesse episódio do que envolve o grande peixe e Jonas ali no ventre dele e por aí vai. Mas hoje, irmãos, a gente vai se atentar a alguns aspectos importantes aqui para a gente nessa noite. Do que se trata essa história, nessa primeira parte do que a gente já observa nesse primeiro capítulo aqui, envolvendo Jonas e tudo isso que está acontecendo aqui. A gente vê aqui que tem um Deus sensível e misericordioso, porque é um Deus que está atento com a história do seu povo. A Bíblia vai nos mostrar que independente das falhas, independente das errâncias, independente dos desencaminhos do povo de Israel, depois, mesmo com o reino dividido, Deus nunca perdeu o seu povo de vista. A palavra de Deus, a Bíblia traz a história do povo de Deus. Deus sempre se importou, Deus estava lá exercendo sensibilidade e misericórdia para com o seu povo, não é? Mas é um Deus também que está atento àquilo que está acontecendo numa nação que estava num estado tão terrível, tão trágico naqueles dias como Nínive. E é um Deus que então chama e convoca um servo seu, e sim, um servo de Deus. Pastor, mas ele disse não para Deus, mas é um servo de Deus. Pastor, mas ele saiu fora, ele resistiu a Deus, um servo de Deus. Pastor, mas ele foi até o fim nessa empreitada, um servo de Deus. Profeta rebelde, não é? Na verdade, Jonas, meus irmãos, ele é gente como a gente. O problema é que às vezes a gente não se lê como Jonas nas histórias das nossas vidas. Mas se a gente parar para pensar, quantas são as vezes em que a gente joga esse jogo do Jonas nas nossas vidas também, né? O israelita, não é? Aquele que era da nação de Israel, ele tinha muito bem definido para si o que era ser o povo de Deus, e quem não estava nesse universo, nesse reino, ele não queria nem saber. Na verdade, ele era o povo exclusivo de Deus, e aquele que era para além da nação de Israel, não era povo de Deus. Enquanto Jonas ele era chamado para exercer o seu ministério ali, dentro de casa, nação de Israel, e por aí vai, está tudo certo, está tudo tranquilo. Mas quando Deus vai lá na porta, na vida de Jonas, incomodá-lo para uma missão que ele nunca tinha recebido uma dessa igual, vai falar assim: Jonas, tem um povo, eu estou te chamando para ir lá levar a mensagem para aquele povo lá. Aí na mente de Jonas a indagação é: aquele povo? Talvez nas nossas palavras seria assim: eles merecem? Aquele povo da pesada? Aquele povo violento? Aquele povo cruel? Aqueles mais sanguinários? Sério? Como se Jonas talvez pudesse buscar uma chance de dizer assim: Senhor, deixa esse povo para lá. Só que é com Deus que a gente está falando, né? Com Deus a gente não pode se posicionar dessa forma. Então Jonas ele vai buscar um caminho de fugir desse chamado. É isso que a gente vê. Pastor, mas que gente como a gente, se a gente parar e reparar bem nas nossas vidas, não é? A gente vê essa resistência de Jonas ao chamado. Ele não queria lidar com essa história de ir para além da sua terra, um povo ímpio, totalmente ímpio aos seus olhos, um povo que não fazia parte da crença, da fé dele, um povo que tinha a pior fama do seu tempo, um povo totalmente indesejável aos seus olhos, um povo que era intragável para ele, e ele pensa assim: não, se Deus tiver um outro chamado, eu volto para a missão, eu volto para o dia a dia. Mas essa aí não, essa aí eu estou fora. Mas nós vemos então a insistência de Deus para com Jonas, não é? Vem cá, irmãos, Deus não tinha opções para mandar no lugar de Jonas? Deus tinha, não tinha? Ou será que Deus precisava tanto de Jonas assim, que Deus falava assim: ou é Jonas ou é ninguém? Não é? É claro que Deus poderia suscitar algum outro servo, mas aqui a gente vê que
Deus tinha propósitos. Deus tinha propósitos para os ninivitas? Sim, Deus tinha propósitos para os ninivitas, sim. Mas Deus tinha propósitos para a vida do Jonas também. Porque quando nós pensamos nessa dimensão, nessa grandeza do que Deus é, de como Ele se manifesta e da sua obra, nós vemos esse espectro de que Deus está agindo em diferentes lugares, em diferentes contextos, em diferentes realidades o tempo todo. Nós não estamos apercebidos, cientes de tudo que está acontecendo no universo de Deus. Mas é disso que nós vamos ver que está acontecendo enquanto Deus está fazendo essa grande mobilização, porque Deus está de olho num povo que está totalmente entregue à maldade lá. E Deus sabe que tem coisa para ser feita lá. Não vou dar spoiler porque a gente vai falar disso na frente. Mas Deus, Ele sabe que tem coisa legítima para ser feita lá. Mas Deus ama o Jonas. Deus sabe que grandes coisas Deus já usou a vida do Jonas no ministério profético dele de Israel. E como assim Jonas ser um profeta meia boca? Em alguns momentos dá, em alguns outros momentos não dá. Em alguns outros momentos é possível, ele é fiel a Deus, ele é servo, ele é do sim, em outros momentos não. Deus em amor e em sensibilidade, da mesma maneira em que ele se mobiliza pelos ninivitas, ele também se mobiliza por Jonas. E na mesma medida que Jonas vai fugir, Deus fala assim, eu vou atrás desse aí, porque eu quero abençoá-lo. Mas aí no caminho tem uma série de homens que está lá cheio de deuses no navio. E por meio dessa missão que tem a ver com os ninivitas, tem a ver com Jonas, Deus também ainda alcança aqueles homens lá e mostra o seu poder e se revela para aqueles homens de uma forma extraordinária, de forma que aqueles homens clamam ao Senhor, são atendidos pelo Senhor na medida em que eles assistem tudo aquilo desenrolar diante dos seus olhos e têm a chance de viverem uma ruptura, uma mudança, uma transformação de vida também. Então é desse Deus que nós estamos falando, sobre um Deus sensível e misericordioso quanto a Israel, quanto a Nínive, quanto a Jonas, quanto a outros terceiros, quanto a nós que estamos aqui hoje lendo essas palavras, lendo essa mensagem aqui que a palavra de Deus traz para a gente. Deus que é sensível e misericordioso, compassivo, como nós cantamos aqui. Um Deus que tem um amor que nos persegue, porque Ele não pensa assim, olha, a fila andou, ele não está fiel, então eu vou atrás de outro e não importa mais você, porque você simplesmente endureceu o seu coração. Mas Ele é o Deus que abre portas, que abre caminhos, que provoca oportunidades, porque Deus quer alcançar os ninivitas, mas Deus quer fazer uma obra do todo na vida de Jonas também, enquanto Ele está alcançando outras pessoas que simplesmente estão no caminho. E é disso tudo que essa passagem nos mostra aqui. Então nós somos esses desse tempo, meus irmãos, que vivemos algo parecido. Temos a viver o mesmo tipo de experiência, não no sentido de se inspirar em Jonas para endurecer o coração, mas no sentido de sabermos que o mesmo Deus, sensível e misericordioso, é o Deus com os quais nós nos relacionamos hoje. E o Deus que vive as mesmas expressões de mobilização que nos envolvam também nesses nossos dias, não é? Não apenas conosco, o seu povo, o povo de Deus, o povo que é salvo, o povo que é igreja, o povo que é comunidade, o povo que é corpo de Cristo. Mas enquanto nós estamos aqui na nossa realidade local, enquanto nós estamos nesse mundo, ainda não fomos chamados para perto do Senhor, Deus tem os olhos aqui sobre nós. E Deus enxerga ninivitas, por aí afora. E também os quer alcançá-los. Deus enxerga as pessoas que também estão entre os nossos caminhos, entre nós e os ninivitas a quem Ele vai nos destinar. E Deus também quer impactar a vida deles. E a sensibilidade e a misericórdia de Deus, ela é real, ela é presente e ela quer nos convocar para esse chamado, sim, que existe para os nossos dias então também. Deus nos convoca a nós, servos. E aqui está outra aplicação que a gente já traz para nós nesses nossos dias. Porque hoje, principalmente no nosso tempo, existe-se muito essa crença de que assim, Deus chama aqueles que estão 100% prontos, 100% impecáveis, 100% perfeitos. E se a obra de Deus precisasse disso, ela só aconteceria realmente por meio de Jesus Cristo e por meio de ninguém mais.
Porque quem é de nós que na verdade está suficientemente pronto? A grande questão é que o nosso Deus, ele é tão poderoso que enquanto ele está alcançando gente, ele está trabalhando nas nossas vidas ao mesmo tempo. É no paralelo que tudo isso acontece. Enquanto nós dispomos e entregamos vidas para a infidelidade, obedecer e colocar o dispor e a disposição de Deus, Deus também está trabalhando em nós, e isso mostra essa graça poderosa e linda de Deus atuante sobre todos. É fantástico a gente ver uma dimensão e uma expressão disso na realidade dos discípulos. Se a gente olhasse naquele momento, naquele instante, naquele retrato em que Jesus estava na cruz do Calvário, qual seria a nossa conclusão sobre aqueles discípulos? A gente sempre tem refletido isso aqui nas quartas-feiras, né? Era um time campeão que só acertou? Quantas falhas, meus irmãos, aqueles discípulos tiveram? Quão inacabados eles estavam. Jesus, quando os chama ao longo do caminho, na Galileia, Jesus não está chamando homens prontos. Jesus está chamando homens para que sejam pescadores de homens, mas enquanto são pescadores de homens, eles são trabalhados pelo próprio Deus para serem o que Deus quer que eles sejam. E a Bíblia mostra poderosamente o que aconteceu. Porque aqueles homens alcançaram homens e homens e homens e homens, enquanto estavam sendo aperfeiçoados no processo de se tornarem o que Deus queria que eles fossem. Aqueles homens viveram mortes muito aproximadas, muito similares da forma com a qual viveram. Eles glorificaram Jesus porque eles cresceram ao longo de uma vida toda em que foram aperfeiçoados por Deus. E eles alcançaram vidas ao longo de todo o processo, porque é o poder de Deus que se revela na nossa fraqueza, na nossa incapacidade, na nossa muitas vezes nossa resistência. Em tudo isso Deus quer trabalhar, nos transformar, porque a obra de Deus, ela é plena, ela é grandiosa, ela é gigantesca. E nós, o nosso tempo, precisa pensar, precisa refletir sobre isso, porque muitas vezes pessoas não querem servir, pessoas não se veem como capazes, pessoas só olham para aquilo o quanto elas estão, de alguma forma, não se sentem preparadas e não se dispõem a servir ao Senhor. Se os discípulos fossem ter esse tipo de olhar, eles não teriam passado a seguir Jesus quando Jesus os chamou. Porque aqueles homens definitivamente não estavam prontos. Isso não significa que a gente vai entregar qualquer coisa para Deus, que a gente vai fazer qualquer coisa para Deus, que não há critérios, que não há parâmetros, que não há um zelo. Não quer dizer isso. Mas significa que o primeiro passo é o comprometimento de entender que enquanto vamos servir ao nosso Senhor, Ele trabalhará nas nossas vidas. Ele fará da nossa vida um palco para que tudo isso aconteça também. Em nós que muitas vezes somos, sim, tal como Jonas no nosso tempo. Porque existem muitas coisas das quais Deus vai nos convocar, nos chamar para fazer, e a gente vai olhar para aquilo e a gente vai falar assim: que coisa maravilhosa, que coisa extraordinária, eu vou, eu quero, estou lá. Mas haverão outros momentos, haverão outros chamados, que Deus fará e nós nos sentiremos incapazes. Ou às vezes, realmente não vamos querer. Porque a gente pensa, porque a gente tem critérios que nem sempre estão aperfeiçoados, e muitas vezes a gente vai agir como Jonas, a gente vai falar assim: é o certo a ser feito? Aquelas pessoas, eu vou nessa frente, eu vou assumir esse trabalho, essa missão, essa fala, eu vou investir tempo, eu vou investir dedicação, eu vou viajar, eu vou me dirigir, eu vou abrir mão do meu tempo, eu vou abrir mão dos meus recursos, eu vou percorrer esses passos, aquele lá, aquela lá, aquele grupo, aquele contingente, eles merecem, porque nós não somos compreendedores de todas as coisas como Deus é. Deus, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Mas muitas vezes a gente que não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente não sabe, a gente quer discutir, a gente quer confrontar os propósitos de Deus que todas as coisas conhecem. Isso nos atrapalha do processo de obedecer a Deus, de viver os propósitos de Deus, porque a gente começa a discutir, dialogar com Deus, como se a gente estivesse dialogando como assim a gente discute uns com os outros, ao invés de simplesmente obedecer. Ao invés de simplesmente pegar as nossas vidas e dizer assim: Pai,
O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Aqui só sou eu. Tudo que eu enxergo é a minha incapacidade. Mas se o Senhor chamou, eu creio que o Senhor vai fazer um milagre poderoso, porque o Senhor vai fazer milagre para os outros e vai fazer milagre para mim, porque eu sou o que primeiro vou ver do que o Senhor vai fazer aqui na vida desse aqui, né? Nós precisamos assumir essa atitude de não resistir a Deus, de ouvir a Deus, de não nos lançar nos profundos da nossa vida e se pôr a dormir. Porque às vezes é a atitude que nós vamos indiretamente buscar. Eu vou parar de pensar nisso. A consciência está doendo, mas eu vou me forçar, eu vou me impor a esquecer disso, porque é incômodo. Eu não quer saber, é muito contraditório aquilo que eu penso, que eu creio, que eu aceito, que eu acredito, e de alguma certa forma eu sou resistente a isso, ao invés de escolherem, obedecerem, depositar a minha fé e seguir aquilo que Deus me convoca, me chama e me conclama a viver. Eu prefiro falar assim, eu prefiro entrar num sono profundo e esquecer dessa ideia, porque eu estou obstinado em seguir aquilo que o meu coração está determinando. Foi o que Jonas fez. Quantas vezes nós fazemos isso? Nós fechamos os nossos olhos, nós nos pomos a dormir a respeito de alguns assuntos. A gente não quer pensar, a gente não quer estar consciente da realidade, a gente não quer se lembrar daquilo, porque de alguma certa forma, a gente não quer se desapegar de algum conceito, de alguma ideia, de alguma construção imaginária que a gente já fez. A gente não quer se desapegar disso para se apegar àquilo que Deus tem, quer, deseja e almeja para nós. Nós ainda queremos ficar preso àquilo que temos na nossa mente. Não é? Mas apesar dessa resistência, apesar dessa luta, apesar das nossas falhas, apesar das nossas incapacidades, Deus Ele é esse maravilhoso que ainda insiste em nós. Deus é este que ainda nos persegue em amor, porque Deus quer nos abençoar. Deus sabe que dá trabalho. A gente vai ver isso, mas Deus sabe, fala assim, às vezes vai precisar de um grande peixe, às vezes vai precisar quase afundar um navio. Às vezes Deus vai usar gente que você nem imagina para ir lá te acordar e falar assim, sai desse sono, pensa no que você tem que pensar, faça o que você tem que fazer. Não se esconda de Deus, não se omita de Deus, não se afaste de Deus, não desapareça de Deus, não queira sumir da consciência de Deus acerca do que Deus tem e quer para você. Deus vai usar gente que você nem imagina para te acordar. Porque na verdade é alguém te cutucando, mas é Deus que está te chamando a pensar naquilo que Ele quer que você pense. Porque Deus te ama. Porque Deus sabe que a alegria profunda que Ele tem e deseja para a sua vida reside no fato de você acordar de uma sonolência que não cabe a você e viver o propósito que Ele tem para a sua vida. Ele sabe que Ele tem uma alegria que nada mais te dará. Ele sabe que a realização profunda é a tua obediência para onde Ele te chamou, não fugindo para onde não tem nada a ver com o propósito dEle. Porque Ele te ama e Ele insiste, porque Ele nos ama e Ele insiste acerca de nós, porque Ele é sensível, porque Ele é misericordioso. Deus está pensando nas outras pessoas, está pensando nas outras pessoas sim. Deus quer usar você para as outras pessoas, com certeza Ele quer, não esqueça disso. Mas a sensibilidade e a misericórdia de Deus está sobre o Jonas, está sobre mim, está sobre você também. Porque Deus quer nos ver plenos. Deus Ele quer fazer a extensão completa do que Ele tem para fazer na nossa vida. E tudo isso vai passar pela nossa obediência completa em acatar, em receber, em obedecer a Deus. Porque vivendo isso, se dedicando a isso, Deus fará seu grande propósito para ninivitas, para Israel, para Jonas, para os do caminho, para mim, para você, para aqueles com os quais Deus quer que você seja um instrumento para que sejam alcançados, trabalhando na sua vida, reformulando você no que você precisa, em meio à realidade do povo de Deus, para além dela, e os planos e os propósitos de Deus em amor vão te perseguindo, vão fazendo essa história maravilhosa acontecer na sua vida, porque a misericórdia de Deus está sobre você. O significado da palavra misericórdia tem a ver com se apropriar da miséria que é do outro e trazer para o seu coração. A miséria é do outro, mas você se condói tanto por ele que você se apropria da miséria dele e torna a sua.
Esse é o nosso Deus, misericordioso. Enquanto tem o Jonas fugindo, enquanto tem o Jonas dando no pé, Deus olha para aquela miséria e fala assim, ele acha que missão é só aquilo que ele gosta de fazer, que ele já fez, que ele teve prazer em fazer. Ele acha que missão não tem a ver com alcançar aquilo que ele ainda não compreende, com os conceitos que precisam ser quebrados na vida dele. Isso não faz sentido, mas eu quero que ele viva. Eu quero que ele experimente. Eu não vou desistir de que ele participe, de que ele experimente tudo isso. E a misericórdia de Deus é essa que vai lá chacoalhar o mar, chacoalhar o navio, botar gente para acordar Jonas, fazer com que tudo isso aconteça. Depois vem o peixe, porque Deus não desiste de Jonas. Deus não desiste de mim e de você. Deus quer nos enxergar plenamente no propósito para o qual Ele pensou para mim e para você. Meu irmão, pela fé você precisa crer. Não há lugar melhor do que fora daquilo que Deus pensou para você. Eu não estou querendo dizer que uma coisa é ótima e a outra pode ser boa ou muito boa. Eu estou querendo dizer no sentido inverso mesmo. Fugir do propósito de Deus não dá bem. Não é coisa boa. Vai te deixar infeliz. Vai te deixar incompleto. Porque o Deus que separa o chamado é o Deus que preparou aquele que vai ser convocado. E uma coisa é totalmente perfeita uma à outra. Quando nós estamos dentro do propósito, isso nos faz felizes de uma forma com a qual nada mais nos faz felizes daquela maneira. E quando a gente sai do propósito, a gente fica buscando a alegria de viver o propósito nas outras coisas. Mas nesse caminho, é só navio que afunda. É só drama que acontece. A consciência pesa. Não adianta dormir, porque todas as vezes que você acordar, a consciência vai te lembrar que você não está no caminho certo, de que você não está vivendo o que você deveria viver. E tudo isso faz parte da misericórdia e da sensibilidade de Deus te amando, cuidando, te provocando, falando, vem filhão, vem que nós dá um jeito, a gente te reconduz ao caminho. E todos nós precisamos viver isso. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante. Pai, essa palavra, ela mexe tanto com a gente, porque quantas vezes nós somos esse personagem desses nossos dias. O Senhor está, Senhor Deus, em sensibilidade e misericórdia, amando pecadores, amando pessoas que precisam da Tua graça. O Senhor está fazendo suas mobilizações, mas as Tuas mobilizações têm a ver conosco também, e o Senhor, na sua multiforme graça, o Senhor tem tanto a fazer, Pai, em múltiplos contextos. Daí o Senhor quer nos usar. Daí o Senhor quer nos completar. O Senhor quer nos fazer felizes. E tantas vezes, ó Pai, essa construção daquilo que está na nossa mente, daquilo que já vivemos, daquilo que já experimentamos, daquilo que já descobrimos ou achamos que sabemos, fica impedindo a gente de viver o plano completo do Senhor. Esse apego àquilo que entrou na nossa mente de alguma forma entranhou lá e não quer ser mais abandonado, ó Pai, isso fica nos atrapalhando, isso fica nos levando a resistir, isso fica nos levando a fugir do Teu querer, da Tua vontade, do Teu plano, do Teu propósito. Enquanto isso, Senhor Deus, consciências pesam, infelicidades, Senhor Deus, nos acompanham, tempestades nos assombram, Senhor. Porque não há lugar, ó Pai, onde devemos estar, senão na onde o Teu propósito para nós está, Pai. E enquanto fugimos disso, Pai, seremos, ó Pai, esses que nos veremos incompreendidos, Senhor Deus. A gente preferirá, Senhor Deus, se desligar de uma realidade, Pai, porque nos assombraremos diante da consciência de que estamos errados, porque lá no fundo, o Senhor está nos lembrando que o Senhor tem lugar melhor para nós. Quantas vezes nós somos esses aqui, Pai? Quantas vezes resistimos à Tua vontade, Senhor Deus? Quantas vezes não Te obedecemos naquilo que o Senhor claramente nos explicitou que o Senhor quer para nós? Quantas vezes a gente insiste, a gente vai de novo e escala, aumenta a proporção de não Te obedecer, resistindo. Mas antes de tudo, Senhor Deus, nós queremos Te agradecer porque a Tua graça, ela é maravilhosa, ela é sem fim. Nós agradecemos porque o Senhor é um Deus pessoal e de perto, Pai, o Senhor é sensível a essa nossa miséria, o Senhor a toma e a leva para o Teu coração e o Senhor não desiste
E o Senhor nos ajuda, e o Senhor está lá, Senhor Deus, nos reconvocando, Senhor Deus. O Senhor nos está provocando os caminhos ao qual nós devemos voltar. E é essa consciência que nós nos voltamos aqui hoje diante da Tua palavra, Senhor Deus. Sabe, Senhor Deus, ajude a todos nós que aqui estamos nessa noite. Pai, quantas mentes pensam, ouvem, oram juntos comigo nesse instante, enquanto oram, ó Pai, se deparam com consciências daquilo que são gente tentando acordá-las, pessoas usadas pelo Senhor. Águas que chacoalham, Senhor Deus, tentando causar uma consciência de que aquilo ali não é o normal, não está correto, não é o justo, não é o Teu propósito. Quantas vezes, Senhor Deus, a gente está no rumo, mas determinantemente a gente sabe lá no fundo de todas as coisas que não é o destino para o qual nós devemos ir. Mas tenha misericórdia de nós, Pai, mais uma vez nessa noite nós te clamamos, ó Pai, sensível a nós, nos ajude, ó Pai, pelo poder do Teu Espírito, Senhor Deus, a desejarmos, ó Pai, aquilo que está no Teu coração para nós, Senhor Deus. Que a gente clame, Senhor Deus, que a gente se volte ao Senhor, ó Pai. Que a gente se retifique, que a gente se corrija, que a gente pare e pense, Senhor Deus, que somos Teus filhos chamados aos propósitos do que o Senhor tem para nós, e não vale a pena fugir deles, ó Deus. Ajude aqueles que ainda, Senhor Deus, não se acertaram nessa rota, ó Pai, aqueles que ainda estão insistindo, aqueles que ainda estão resistindo à Tua vontade, Senhor. Quebranta o nosso coração, Senhor. Acerte-nos, ó Pai, para todos os propósitos que o Senhor tem para nós. Sabe, Senhor Deus, faça isso em nós, ó Pai, porque nós sabemos do Teu amor, sabemos que Ele é real. Expresso em Jesus Cristo, Pai, das coisas mais maravilhosas o Senhor nos fez, nos dando a Tua salvação. Mas uma vez no reino, uma vez dentro, Pai, quantas missões, quantos chamados, quantos propósitos, ó Pai. As viagens permanecem, mas elas devem ser para os lugares certos, que tem a ver com o destino, aonde está reservado o Teu propósito para nós, e que a gente viaje só para lá. Que a gente entenda, Senhor Deus, quando os sinais, quando o contexto sinaliza que nos relembra, na verdade, de que nós estamos no caminho errado, porque não há vida boa fora dos Teus propósitos, ó Pai. Não vale, ó Pai, viver essa expressão de vida, Senhor Deus, em desacordo daquilo que é o Teu propósito, ó Pai. Por mais que tenhamos vivido, ó Pai, tantas coisas boas, como Jonas já tinha vivido, não adianta, ó Pai, em meio ao caminho se desencontrar de um único propósito do Senhor que seja. E dentro dessa realidade que pode ser a de tantos nós aqui presentes nessa noite, ó Pai, mude os nossos corações a retificarmos os nossos caminhos, Senhor Deus. A clamarmos e não nos aquietarmos, ó Pai, quando a consciência vier. Ao sermos acordados, ao depararmos com a realidade, assumir a atitude correta e não a se entregar ao fatalismo de uma situação porque a gente quer resistir até o fim. Não, Pai. A gente não precisa viver, ó Pai, as terríveis agruras, ó Pai, do que o desencaminho dos Teus propósitos podem nos levar, Senhor Deus. Enquanto tudo isso está acontecendo, Pai, o Senhor está nos amando, o Senhor está sensível. E com a Sua misericórdia, Senhor Deus, nos ajude, Senhor Deus, a gente, Senhor Deus, sermos abraçados por ela e contemplados pelo Senhor, temos os nossos caminhos certificados rumo a todo propósito e destino, alvo, objetivo, chamado e convocação que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. É assim que nós oramos, é assim que nós clamamos a Ti nessa noite. Nos abençoe, ó Pai, por favor, nós te pedimos. No nome santo de Jesus. Amém.